A morte do Papa Francisco deixou todo o mundo em choque. A partida do pontífice neste dia 21 de abril trouxe à tona diversas profecias sobre o seu sucessor. Seria Francisco o último dos papas? Uma profecia tem chocado e viralizado pelas redes sociais, onde o pastor Daniel Lopes, em entrevista, fala sobre a profecia. Ele alertou que a morte do Papa Francisco traria o início do fim dos tempos com o seu sucessor. Confira! Mas antes, se você não for inscrito, já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Tem grandes teorias sobre quem será o próximo Papa e o que ele vai fazer, né? Aí tem aquela teoria que pela profecia de Malaquias, ele vai ser o próximo Papa, vai ser o último Papa, vai ser o Papa do Apocalipse. Isso segundo um padre São Malaquias da Igreja Católica, que fez a profecia dos papas até o último Papa, passando por João Paulo II. É claro que ele não falou João Paulo II, mas ele dá nomes e as características são muito semelhantes ao que aconteceram com esses papas todos que vieram depois. E nessas profecias tem o último Papa seria, ele dá o nome de Petrus Romanus, Pedro de Roma. E tem uma história que o último Papa seria o Papa Negro. Aí o pessoal diz que o Papa Negro é o chefe dos jesuítas, que ele usa uma roupa preta. O Papa Francisco, ele foi o primeiro Papa jesuíta. Então muita gente já estava achando que ele era o último Papa. Mas pode ser que venha um outro jesuíta, a gente não sabe. Teve um livro chamado Petrus Romanus, de um cara chamado Thomas Horn, que ele fez esse estudo da profecia dos papas, pensando se o último papa seria o Francisco ou depois dele. Então, assim, parece que existe uma conexão com a profecia de São Malaquias, o próximo papa. Não, e tem um livro, acho que saiu agora no Brasil como O Último Papa, acho que em inglês é diferente, é Windswept House, que era de um jesuíta chamado Malachi Martin, que ele escreveu um tijolão, que é um livrão de ficção, porque ele falou que certas coisas só dá pra falar por ficção. Ah, sim. Mas... é tipo o C.S. Lewis, né? Tem umas tabelas que você consegue saber o nome de todos os personagens com os nomes reais. Nesse livro... Nossa, cara, tem os caras fizeram as tabelinhas de equivalência. Nesse livro, a história é que eles fizeram um ritual no Vaticano e nos Estados Unidos ao mesmo tempo consagrando o Vaticano a Lúcifer. E ele passou a ser o rei. Colocaram um trono, ele materializou lá. Você vê como as coisas são interligadas? Vamos aproveitar para montar mais ainda. Sim. Jesus, ele chora por Jerusalém, Sim. porque o templo é para ser uma casa de adoração e virou um covil de ladrões. Sim. Então, é a primeira vez que você vê Jesus destemperado nas escrituras sagradas. Ele está muito bravo. Depois ele chora, ele fala, não vai ficar pedra sobre pedra, porque para Deus já é. Ninguém entendeu não tem nada, tempo, né, é atemporal, já aconteceu. Em 3 dias eu vou reconstruir o templo. E não entenderam, né? Aí o que acontece? Teve toda aquela coisa, sítio Jerusalém, saquearam os tesouros, né? E Nero queria fazer um palácio para ele, depois fez o Coliseu, né? E parte do saque dos tesouros do templo financiou a construção do Coliseu. Coliseu, que era o pão e circo romano, entretenimento, entretém o povo. Distração, né? Tá cheio de distração. Que é igual o estádio de futebol de hoje, né? Pra distrair a galera. O cara vive em função disso. Você vê a notícia, Jornal Nacional, ele fala, sei lá, uma notícia importante. Alguém importante morreu, por exemplo, né? Sim. Uma morte estranha. Aí volta, aí carnaval, vamos falar do carnaval agora. Beleza. Já dá uma distraída ali, né? Já dá uma distraída. Teve coisas que aconteceram no Brasil, né? Que a Economist se previu também. Eles cantam a bola, eles conhecem a agenda. Tem uma agendinha ali, Tem uma agendinha, certeiro. Não é 100% que ela funciona, mas tem uma taxa de acerto razoável. Uns 80% eles conseguem acertar. Tem um americano chamado Thomas Horn, que ele faleceu esse ano. Ele fez um livro dizendo que em 2016 o Trump ia vencer. E ele puxou profecias antigonas lá da Eneida, dos romanos, mostrando que aquilo ali seria o início do aparecimento do anticristo. E só para a pessoa entender quem é o 8º rei. Sim. Teve o Tratado Latrão. Sim. Então o Vaticano passa a ser considerado, virou um país, ganha independência.
Muita gente faz a conta errada, conta o Papa Pio XI, que estava em vigor quando o tratado foi assinado. Entendi. Então aí ele a conta fica ruim, ele não bate, porque ele tem que vir da mesma linhagem, da mesha linhagem, Entendi. né? Então ele tem que passar pelo conclave. Então ele já estava em vigor, ele não conta. Então o É atual dali pra Papa, frente, né? Que já tá meio ruimzinho, tá né? mais pra lá do que pra cá, tá né? quase no céu, né? Então Seria o 7. ele é o 7. Então o próximo que vem, né, provavelmente vai Estaria ser sintonizado o aí oitavo com- rei, que corrobora com o Apocalipse 17, que vai dar apoio para o anticristo. Entendi. E esse padre, o Malachi Martin, que fez essas denúncias meio criptografadas, né? Inclusive, ele até escreveu um livro que polemizou muito, que é Os Jesuítas e a Traição da Igreja Católica Romana. Ele, sendo jesuíta, ele era assessor de um cardeal muito importante no Concílio Vaticano II, o cardeal Agustin Bea. Uma coisa eu posso falar, porque é notícia também, tá? Público, qualquer um digitar, você não vai saber os detalhes, porque não tem os detalhes, Sim. mas tem o fato O registrado, o geral. 2022, eles estavam tabulando como é que seria os critérios de restrições, né, do que você fala, do que você não fala, em 2023 em redes sociais. Que dia que eles escolheram para fazer isso? Dia 15 de novembro de 2022. Feriado, proclamação da República, cai numa terça-feira, o brasileiro está viajando. Está pensando já no Natal, está pensando no Réveillon e tal. Já tá com Aí a uma mente galera no outro ano, do já. Brasil, os poderosíssimos, né? Quem fez a abertura foi uma pessoa muito importante aí, e se encontraram no hotel de luxo em Nova York. Toda a galera do TSE, TCU, né, do Supremo Tribunal Federal, 260 empresários que ninguém sabe quem são, né, se reuniram para discutir como é que seria, como é que eles iam tabular isso, né, para 2023. E isso está registrado, se encontra a notícia. E quem estava presente era o Klaus, estava lá. Estava presente na reunião. Klaus Schwab, ele parece meio Darth Vader, assim, né? Um cara que é um vilão clássico do 007, ele se né? proclama, ele mesmo fala, eu sou o Papa da nova ordem mundial. O cara é muito cara de pau, mano. É muito explícito, né? Muito explícito. E ele fala com uma arrogância, assim, né? Daqui no futuro você vai engolir uma pílula e a gente vai saber tudo que está acontecendo dentro do seu corpo. Ele fala, meu Deus, ele fala isso com a normalidade, né? Não, ele fala, a ideia do Grande 7 parece bom, né? Pra turma ter um salário mínimo, só que assim... Você não vai ter nada, mas vai ser feliz, né? Vai ser feliz, alguma coisa estranha, só que você não tem nenhuma medida de controle para eliminar os gases poluentes. Eles vão continuar poluindo, quer dizer, continuam aquecendo. Exatamente. Alguma coisa está errada aí. Vai ter uma elite que vai ter um salvo-conduto para poluir o quanto quiser, né? Exato. Então, por isso tem bunkers pelo planeta aí espalhados que eles pretendem, essa elite construiu para ficarem abrigados neles. E aí quando a igreja é arrebatada, e quando houver guerra ou houver alguma coisa assim, aí eles saem e herdam a terra. Eles acreditam nisso, né? Em Ao cima contrário disso do que a tem uma Bíblia série diz. também chamada O Silo. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.